O gigante da África. Quando falamos da África, poucos países brilham tanto quanto a Nigéria. Com uma população que ultrapassa 220 milhões de pessoas, ela é chamada com orgulho de gigante da África. E este título não é apenas uma questão de números, é uma expressão viva do potencial imenso, da energia incontrolável e da força transformadora que este país carrega. A Nigéria não apenas domina o continente em termos populacionais, mas também assume a liderança econômica, cultural e diplomática. Sua economia diversificada, impulsionada principalmente pelo petróleo, mas também pelo setor de serviços e agricultura, faz dela uma potência em constante movimento. Em 2013, a Nigéria ultrapassou a África do Sul e tornou-se a maior economia africana, enviando uma mensagem clara ao mundo. O gigante está acordado e com fome de crescer ainda mais. Localizada estrategicamente no Golfo da Guiné, a Nigéria tem influência direta em decisões regionais e internacionais, seja no combate ao terrorismo, nas negociações comerciais ou nas produções culturais que invadem o mundo, como o Afrobeats e o cinema de Nollywood. O país é protagonista. Contudo, a história da Nigéria é marcada por contrastes. É uma nação rica em petróleo, mas onde a pobreza ainda atinge milhões. É o berço de gênios da literatura e da tecnologia, mas também enfrenta enormes desafios educacionais. Essa dualidade é o que torna sua trajetória ainda mais fascinante. Hoje, a juventude nigeriana, criativa, conectada e cheia de esperança, está redesenhando o país. Startups de tecnologia surgem em Lagos a cada dia. Jovens músicos lotam arenas internacionais. Escritores, artistas e ativistas elevam a voz do povo nigeriano para o mundo ouvir. Mas ser um gigante é também carregar peso. A Nigéria enfrenta problemas sérios: corrupção, insegurança, desigualdades regionais. O norte do país, mais pobre e menos desenvolvido, sofre com a falta de oportunidades. A insurgência do Boko Haram ainda é uma ferida aberta. As diferenças entre etnias e religiões exigem um delicado equilíbrio político. E mesmo assim, a Nigéria continua avançando. Porque a sua maior riqueza é, sem dúvida, a sua capacidade de resistência. Quando o mundo aposta contra, os nigerianos apostam em si mesmos. Quando as crises batem à porta, eles respondem com resiliência e inovação. Cada conquista nigeriana é fruto de um esforço coletivo imenso. Cada escola construída em zonas rurais, cada nova empresa que se ergue em Lagos, cada jovem que ousa sonhar fora dos padrões impostos, está construindo, tijolo por tijolo, a nova Nigéria. E esta Nigéria não se contenta em ser apenas o gigante da África. Ela quer ser gigante no mundo. Quer inovar, exportar cultura, formar líderes globais, resolver seus próprios problemas e inspirar outras nações em desenvolvimento. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar fundo na verdadeira essência desse país incrível. Vamos entender como a educação, o desenvolvimento econômico, o comércio internacional, a diversidade cultural e a coragem diante dos desafios moldam o futuro da Nigéria. Educação na Nigéria. Esperança e desafios, se existe. Um alicerce capaz de transformar o destino de uma nação, esse alicerce é a educação. Na Nigéria, o futuro é moldado todos os dias nas salas de aula, nas universidades, nas mãos de professores comprometidos e nas mentes sedentas dos jovens que acreditam que o conhecimento é a ponte para um amanhã melhor. Mas a jornada educacional nigeriana é, ao mesmo tempo, inspiradora e desafiadora. Por um lado, a Nigéria abriga algumas das universidades mais prestigiadas da África, como a Universidade de Ibadan e a Universidade de Lagos, formando gerações de líderes, empresários e pensadores que já estão mudando o mundo. Por outro, ainda luta com problemas profundos: salas de aula superlotadas, falta de infraestrutura básica, baixos salários para professores e a dura realidade da evasão escolar, especialmente nas regiões rurais e no norte do país. O contraste é gritante. Em Lagos, vemos jovens conectados com o mundo, desenvolvendo aplicativos, inovando em fintechs, participando de hackathons globais. Em áreas mais isoladas,
Crianças ainda percorrem quilômetros a pé para ter acesso à escola mais próxima, quando conseguem frequentá-la. Essa desigualdade educacional é uma das maiores barreiras que a Nigéria precisa derrubar para liberar todo o seu potencial. O governo nigeriano reconhece isso. Nas últimas décadas, investimentos em educação têm aumentado. Programas de alfabetização, parcerias com ONGs internacionais, incentivos à educação feminina, especialmente em regiões onde a resistência cultural ainda é forte, mostram que a mudança está em curso. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Uma das maiores vitórias recentes foi o crescimento do acesso à educação básica. Mais crianças do que nunca estão matriculadas nas escolas primárias. Porém, manter essas crianças estudando, garantir qualidade no ensino e conectar o currículo às demandas do mercado de trabalho contemporâneo são os verdadeiros desafios. Afinal, educar não é apenas ensinar a ler e escrever, é preparar para o mundo. Outro ponto de luz é a educação tecnológica. Lagos é hoje um dos maiores polos de startups da África. Programas como o Andela e a Nigerian Coders Academy treinam jovens talentos em programação, inteligência artificial e empreendedorismo digital. A juventude nigeriana está pronta para disputar espaço nos maiores centros de inovação do mundo. E não podemos esquecer da força da educação informal. Em cada canto da Nigéria, vemos exemplos de comunidades que se organizam para ensinar, para transmitir cultura, para empoderar. Escolas comunitárias, mesquitas, igrejas e ONGs se tornam centros de esperança, onde o Estado nem sempre chega. O caminho da educação na Nigéria é um mosaico de conquistas e obstáculos. A luta contra a pobreza, o extremismo, a corrupção e a desigualdade passa obrigatoriamente pela sala de aula. Cada criança que aprende hoje é um líder que poderá transformar seu país amanhã. Cada jovem que se forma é uma semente de mudança que pode dar frutos por gerações. O futuro da Nigéria, como o futuro de qualquer grande nação, será decidido não nas batalhas políticas, não nos campos de petróleo, mas nas escolas, nas universidades, nas bibliotecas e nos laboratórios. Por isso, apesar das dificuldades, há algo que não se apaga na Nigéria: a esperança. A esperança de mães e pais que sonham com um amanhã melhor para seus filhos. A esperança de professores que, mesmo em condições precárias, continuam a ensinar com paixão. A esperança de milhões de jovens que acreditam que o conhecimento é o seu maior tesouro. A Nigéria é gigante, mas para ser um verdadeiro gigante global, precisa garantir que cada um de seus filhos e filhas tenha acesso à educação de qualidade. A verdadeira revolução nigeriana não será feita apenas nas urnas ou nos campos de petróleo. Ela será feita no poder silencioso e transformador de cada caderno, cada lição, cada diploma conquistado. E esta revolução já começou. E aí, está gostando do vídeo? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo. Desenvolvimento econômico. Um futuro em construção. A Nigéria é um exemplo fascinante de uma nação que está no meio de uma grande transformação econômica. Com uma população jovem e dinâmica, recursos naturais abundantes e um mercado em expansão, o país tem o potencial de se tornar uma das maiores economias globais nas próximas décadas. Mas, para que isso aconteça, a Nigéria precisa superar uma série de obstáculos e impulsionar um desenvolvimento econômico sustentável. Em 2013, a Nigéria superou a África do Sul e se tornou a maior economia da África, impulsionada principalmente pela indústria do petróleo. O país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com vastas reservas de petróleo e gás natural no delta do Níger. Mas a dependência excessiva do petróleo também revela uma vulnerabilidade. Flutuações nos preços do petróleo podem afetar severamente a economia. Por isso, a Nigéria sabe que precisa diversificar seus setores econômicos. O governo nigeriano tem trabalhado para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. O setor de serviços tem crescido consideravelmente,
especialmente em áreas como telecomunicações, mídia e tecnologia. Lagos, a maior cidade do país, é um polo de inovação, com inúmeras startups de tecnologia que estão ganhando reconhecimento internacional. De fintechs a empresas de e-commerce, a Nigéria está criando um ecossistema digital vibrante, que já está transformando o país em um centro regional de inovação. A agricultura também tem um papel fundamental na economia nigeriana. Embora o petróleo tenha dominado os últimos anos, a agricultura sempre foi a espinha dorsal do país. O país é um grande produtor de grãos como milho, arroz e sorgo, além de ter vastas áreas de cultivo de cacau, café e algodão. O governo nigeriano está promovendo programas de modernização agrícola e incentivando o uso de tecnologias mais eficientes para aumentar a produtividade e reduzir a dependência das importações. No entanto, o crescimento econômico da Nigéria não é sem desafios. A infraestrutura do país ainda é insuficiente, o que dificulta o comércio e o desenvolvimento industrial. Muitas regiões ainda enfrentam falta de acesso à eletricidade, transporte adequado e uma rede de comunicação eficiente. Esses obstáculos criam um ambiente de negócios difícil, onde os investidores estrangeiros têm receio de entrar no mercado devido à incerteza. A corrupção também é um obstáculo significativo para o desenvolvimento. A falta de transparência e as práticas corruptas prejudicam a confiança no governo e nos negócios, o que torna mais difícil alcançar um crescimento econômico sustentado. Mesmo assim, nos últimos anos, o governo tem tomado medidas para combater a corrupção e melhorar a governança, tentando transformar a Nigéria em um ambiente mais favorável aos investimentos. A juventude nigeriana tem sido uma força motriz por trás dessa transformação. A geração mais jovem é empreendedora, conectada ao mundo digital e determinada a quebrar barreiras. Ela está redefinindo o mercado de trabalho e criando novos caminhos para o crescimento econômico, especialmente no setor de tecnologia e inovação. Programas como o YouWin e o Startup Nigéria estão ajudando jovens empreendedores a lançar seus próprios negócios. E o número de startups nigerianas em setores como fintech, saúde e educação está crescendo a passos largos. Além disso, a Nigéria está se tornando um destino atrativo para investimentos internacionais. Grandes empresas multinacionais como Shell, Microsoft, Google e Coca-Cola estão investindo cada vez mais no país e as perspectivas econômicas são promissoras. O governo nigeriano também tem se esforçado para atrair investimentos diretos estrangeiros e melhorar o ambiente de negócios, com reformas fiscais e comerciais em andamento. O desenvolvimento econômico da Nigéria é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Embora o país tenha grandes desafios pela frente, ele está avançando em direção a um futuro mais diversificado e robusto. A chave para o sucesso da Nigéria será a sua capacidade de investir em infraestrutura, combater a corrupção, fomentar a educação e abraçar as inovações tecnológicas que estão moldando o futuro da economia global. Quando a Nigéria conquistar esses objetivos, não será apenas uma potência africana, mas uma verdadeira força econômica global. E o mais impressionante é que essa transformação já está em andamento. O futuro da Nigéria está em construção e o mundo inteiro está de olho no que está por vir. Importação e exportação, a nova rota da riqueza. A Nigéria, como a maior economia da África, está no epicentro do comércio internacional no continente. Sua geografia estratégica, a abundância de recursos naturais e a grande base populacional a tornam um dos maiores mercados da região, além de ser um ator crucial nas redes globais de importação e exportação. No entanto, como muitas grandes economias em crescimento, a Nigéria enfrenta uma balança comercial complexa, repleta de desafios e oportunidades. O setor de exportação da Nigéria é tradicionalmente dominado pelo petróleo, que representa cerca de 90% das exportações totais do país. Como um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o país se beneficia de sua vasta indústria do petróleo e gás,
com mercados internacionais, especialmente na Europa, Ásia e América do Norte, absorvendo grande parte de sua produção. A Nigéria tem uma posição estratégica, com acesso ao Golfo da Guiné, o que facilita o transporte de petróleo para mercados internacionais. No entanto, a dependência do petróleo também tem suas desvantagens. A volatilidade dos preços do petróleo, juntamente com a escassez de investimentos em outras áreas econômicas, torna a Nigéria vulnerável às flutuações globais. O país sofre quando o preço do petróleo cai, e por isso há uma crescente conscientização de que a diversificação das exportações é fundamental para a segurança econômica a longo prazo. Além do petróleo, a Nigéria tem um grande potencial para exportar produtos agrícolas. O país é um dos maiores produtores de cacau, café, óleo de palma, amendoim e arroz na África. Apesar disso, a contribuição desses produtos não tem sido proporcional ao seu potencial devido à falta de infraestrutura, financiamento adequado para pequenos agricultores e uma rede de distribuição muitas vezes ineficaz. O governo nigeriano tem trabalhado para modernizar a agricultura e impulsionar as exportações agrícolas com foco no fortalecimento da cadeia produtiva e no aumento da competitividade no mercado global. A Nigéria também tem explorado mercados emergentes para diversificar suas exportações. Produtos manufaturados como móveis, vestuário e equipamentos eletrônicos estão ganhando terreno. O país tem buscado aumentar sua produção industrial, não apenas para atender à demanda interna, mas também para expandir suas exportações para outros mercados africanos, além de outras partes do mundo. Os programas de desenvolvimento industrial são vistos como um passo fundamental para reduzir a dependência de matérias-primas e aumentar a capacidade do país de exportar produtos de maior valor agregado. Ao mesmo tempo, a Nigéria continua a ser um grande importador. A importação de produtos industriais, máquinas, tecnologia e bens de consumo é essencial para o país. O crescimento da classe média nigeriana e a urbanização acelerada impulsionam a demanda por uma ampla gama de produtos importados, desde eletrônicos e automóveis até alimentos processados e vestuário. No entanto, essa dependência de importações coloca pressão sobre a balança comercial da Nigéria e contribui para a sua crescente dívida externa. Além disso, a infraestrutura de transporte da Nigéria, incluindo portos e rodovias, continua a ser um desafio. Embora Lagos tenha um dos maiores e mais movimentados portos da África Ocidental, o congestionamento nos portos e nas estradas dificulta a eficiência no comércio exterior. A falta de uma rede ferroviária robusta e de transporte fluvial eficiente também torna o processo de importação e exportação mais lento e mais caro do que em outros mercados emergentes. A corrupção e a burocracia também afetam negativamente o comércio internacional. O ambiente de negócios na Nigéria, embora tenha melhorado nos últimos anos, ainda enfrenta desafios significativos em termos de transparência e eficiência nos processos aduaneiros. As reformas são essenciais para garantir que o país se torne mais competitivo no mercado global e para que o setor de importação e exportação possa crescer de maneira sustentável. No entanto, há um número crescente de iniciativas e políticas que buscam melhorar a situação. O governo nigeriano está implementando programas de incentivo à exportação com foco no desenvolvimento de setores como manufatura, tecnologia e agricultura. Além disso, os acordos comerciais regionais como a Zona de Livre Comércio Continental Africana, a AfCFTA, oferecem novas oportunidades para a Nigéria expandir seu comércio dentro do continente e além. Em resumo, a Nigéria está em um ponto de virada em sua trajetória de importação e exportação. O país está começando a diversificar suas exportações, enquanto busca melhorar sua infraestrutura, reduzir a dependência de produtos importados e aproveitar os acordos comerciais regionais e internacionais. Se o país continuar a investir em suas capacidades industriais, agrícolas e tecnológicas, a Nigéria poderá se posicionar como um verdadeiro líder comercial no cenário global. Desafios sociais. Construindo um futuro mais justo.
A Nigéria, uma nação de grande diversidade e potencial, enfrenta desafios sociais complexos que afetam a qualidade de vida de seus cidadãos e a estabilidade de sua economia. Embora tenha feito avanços notáveis em várias áreas, o país ainda luta para superar problemas fundamentais, como a pobreza generalizada, desigualdade social, acesso limitado à educação e saúde, além de um sistema de governança frequentemente abalado por corrupção e ineficiência. A pobreza continua sendo uma das questões mais prementes na Nigéria. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, mais de 40% da população nigeriana vive abaixo da linha da pobreza. Em termos absolutos, isso significa dezenas de milhões de pessoas que enfrentam dificuldades em acessar necessidades básicas, como alimentação adequada, moradia, água potável e serviços de saúde. A desigualdade entre as diferentes regiões do país é alarmante. Enquanto cidades como Lagos e Abuja têm uma infraestrutura moderna e estão em processo de industrialização, muitas áreas rurais ainda lutam com falta de acesso a recursos essenciais. A desigualdade também se reflete em termos de educação. Embora a educação seja fundamental para o desenvolvimento de uma nação, a Nigéria enfrenta uma crise educacional significativa. A taxa de analfabetismo, especialmente entre mulheres e jovens nas zonas rurais, continua alta. As escolas públicas são muitas vezes mal equipadas, com escassez de professores qualificados e infraestrutura precária. Além disso, o sistema educacional enfrenta desafios em termos de qualidade de ensino, o que impede muitos nigerianos de atingirem seu potencial máximo. O governo tem procurado melhorar a educação através de políticas de reformas, mas ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que todas as crianças nigerianas tenham acesso a uma educação de qualidade. A saúde é outro setor que apresenta grandes desafios. O sistema de saúde nigeriano, embora tenha registrado algumas melhorias, ainda enfrenta sérias deficiências. Hospitais públicos são frequentemente superlotados, carecem de equipamentos modernos e não têm o número necessário de profissionais de saúde qualificados. Isso significa que muitas pessoas, especialmente nas áreas rurais, não têm acesso a cuidados médicos adequados. Embora o governo tenha tomado medidas para melhorar o sistema de saúde, como a introdução de programas de vacinação e o financiamento de projetos de saúde pública, a falta de infraestrutura, recursos e a corrupção dentro do sistema dificultam o progresso. Além disso, a violência e os conflitos internos são uma preocupação crescente na Nigéria. A insegurança, causada por insurgentes como o grupo extremista Boko Haram no norte do país, juntamente com conflitos étnicos e intercomunitários, tem gerado uma grande crise humanitária. A situação tem forçado milhões de pessoas a viver em campos de refugiados ou a buscar abrigo em outras partes do país, criando uma geração de deslocados internos. Esses conflitos também afetam negativamente o desenvolvimento econômico e social, pois recursos que poderiam ser direcionados para a melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos são desviados para enfrentar a insegurança. A corrupção é outro obstáculo significativo que compromete a eficácia do governo e a distribuição justa de recursos. A Nigéria já foi classificada entre os países mais corruptos do mundo. E embora tenham sido feitas algumas reformas, o sistema político e administrativo ainda enfrenta muitos problemas de transparência. O desvio de recursos públicos, a falta de prestação de contas e a impunidade de altos funcionários dificultam o progresso em várias áreas, especialmente na saúde e na educação, onde os fundos muitas vezes não chegam aos necessitados. Contudo, apesar desses desafios, há sinais de progresso. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais e jovens nigerianos estão se tornando mais ativos na luta por mudanças significativas. As novas gerações estão mais envolvidas politicamente, demandando mais transparência e responsabilização do governo. Além disso, a mídia e as redes sociais desempenham um papel crescente na promoção de uma maior conscientização sobre os problemas sociais, gerando um movimento mais amplo em direção à justiça social
e a igualdade de direitos. O governo da Nigéria também tem tomado medidas em áreas-chave, como a criação de programas para reduzir a pobreza, promover a inclusão social e melhorar o sistema educacional. No entanto, o sucesso dessas iniciativas depende da implementação eficaz e da colaboração entre o setor público e a sociedade civil. Em resumo, a Nigéria está em uma encruzilhada, onde seus desafios sociais precisam ser abordados de maneira urgente e eficaz para garantir um futuro mais justo e equitativo. Se o país conseguir combater a pobreza, melhorar o acesso à educação e à saúde e erradicar a corrupção, terá uma base sólida para um crescimento mais sustentável e inclusivo. A transformação social será fundamental para que a Nigéria não apenas realize seu enorme potencial, mas também ofereça uma melhor qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Diversidade cultural. A riqueza de um país plural. A Nigéria é, sem dúvida, um dos países mais culturalmente ricos e diversos do mundo. Sua população, composta por mais de 200 milhões de pessoas, é dividida em centenas de grupos étnicos, cada um com suas próprias tradições, línguas, religiões e práticas. Essa diversidade é um reflexo do longo e complexo histórico da Nigéria, que inclui influências de impérios antigos, colonização e uma forte tradição oral. A diversidade cultural da Nigéria não é apenas uma característica marcante, mas também um dos pilares de sua identidade nacional, proporcionando uma base vibrante para sua arte, música, gastronomia e celebrações. Os 3 grupos étnicos mais conhecidos e influentes da Nigéria são os Hausas, Yorubás e Igbos. Cada um desses grupos tem uma contribuição única para a cultura nigeriana e exerce uma grande influência sobre a política, a economia e a vida social do país. Os Hausas, predominantemente muçulmanos, dominam a região norte da Nigéria e têm uma rica tradição de comércio e aprendizado. Sua presença é forte nas cidades de Kano e Kaduna, onde o Islã desempenha um papel fundamental na vida diária. Os Yorubás, por outro lado, são conhecidos por sua rica herança cultural, que inclui danças, música e rituais religiosos. Eles dominam o sudoeste da Nigéria e têm uma grande presença na cidade de Lagos. Finalmente, os Igbos, do sudeste, são famosos por sua habilidade comercial e por sua forte identidade cultural. Eles desempenharam um papel central na Guerra Civil Nigeriana, 1967-1970, um conflito que ainda ressoa na memória coletiva do país. Além desses 3 grupos predominantes, a Nigéria é casa para dezenas de outras etnias menores, como os Kanuris, Tiv, Efiks e Fulani, cada um trazendo suas próprias influências regionais. A convivência dessas diversas comunidades, que compartilham uma história comum de luta e resiliência, é uma das forças que moldam o caráter do país. A língua é uma das maneiras mais visíveis através das quais a diversidade cultural se manifesta na Nigéria. O país tem mais de 500 línguas diferentes, com o inglês sendo a língua oficial. No entanto, as línguas locais, como o Hausa, Yoruba e Igbo, são amplamente faladas e desempenham um papel crucial na comunicação e na preservação das tradições. A diversidade linguística não só enriquece o vocabulário e as formas de expressão, mas também é um reflexo da multiplicidade de culturas coexistentes. Essa pluralidade linguística pode ser vista nas escolas, nas administrações públicas e até mesmo nas campanhas políticas, onde diferentes grupos étnicos tentam garantir que suas línguas e interesses sejam representados. A religião também é uma parte fundamental da diversidade cultural da Nigéria. O país é dividido entre o Islã, predominante no norte, e o cristianismo amplamente praticado no sul, com uma significativa população de crentes tradicionais indígenas espalhados por todo o território. Essa diversidade religiosa é acompanhada por uma rica tapeçaria de práticas espirituais e culturais, que se manifestam em festivais, rituais e celebrações. O Carnaval de Lagos, o Festival de Argungu e o Festival de Osun-Osogbo são apenas alguns exemplos das festas tradicionais que celebram a religião, a cultura e a história dos diferentes grupos.
A música e a dança são outras expressões culturais que refletem a diversidade da Nigéria. O país é o berço de vários gêneros musicais populares, como o Afrobeat, popularizado por Fela Kuti, e o Highlife, com raízes no sul da Nigéria. Artistas nigerianos como Burna Boy, Wizkid e Davido conquistaram uma enorme audiência global, trazendo ritmos e sons tradicionais nigerianos para os palcos internacionais. As danças nigerianas, que variam de acordo com a etnia e a região, também são um aspecto importante da vida cultural do país, sendo frequentemente usadas em cerimônias e festivais para expressar emoções, contar histórias e preservar a história oral. Apesar da riqueza de sua diversidade, a Nigéria também enfrenta desafios relacionados às tensões étnicas e religiosas. O país tem vivido episódios de violência intercomunitária e conflitos regionais, muitas vezes exacerbados por disputas políticas e econômicas. No entanto, esses desafios também têm dado origem a um forte movimento por unidade e convivência pacífica, com muitos nigerianos buscando formas de preservar e celebrar a diversidade sem sacrificar a harmonia nacional. A diversidade cultural da Nigéria é uma característica que, embora desafiadora, também representa uma das maiores forças do país. Ao reconhecer e valorizar as diferentes culturas, línguas, religiões e tradições, a Nigéria tem o potencial de construir uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa. Em última análise, a riqueza cultural da Nigéria não é apenas uma fonte de orgulho nacional, mas também uma poderosa ferramenta para promover o entendimento e a cooperação tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.